Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, olha. Evolução Teísta, uma crítica científica, filosófica e teológica, editado por nomes como J.P. Moreland, Stephen Meyer e Wayne Grudem. Edições Vida Nova fez um excelente trabalho com essa obra, que pode ser chamada de uma obra de arte, né? A gente está falando aqui de mais de 1000 páginas, capa dura, olha, excelente, tá vendo? Que é um livro que vem a calhar e que chega numa hora muito boa num país onde muito se tem difundido essas ideias, pode-se dizer assim, essas interpretações relacionadas à criação das coisas, a como se enxerga a criação, essa interpretação que tenta mesclar, então, tenta fazer uma ligação entre o criacionismo, aquilo que a gente entende na Escritura Sagrada como tendo sido Deus, criador de todas as coisas, com o evolucionismo, aquela ideia do cientificismo, que defende que as coisas evoluíram e tal, e a gente então tem muitos que tentam mesclar uma coisa a outra aí, e é uma ideia que tem ganhado terreno, e esse livro vem num momento importante para refutar isso. Não é um livro que está concordando com isso, não é um livro que vem para, vamos dizer assim, corroborar com essas ideias, não é um livro que vem para desmascarar isso e mostrar que nessa estrutura tripartite, essa estrutura tríplice de ciência, filosofia e teologia, mostrar que não é bem assim que as coisas funcionam, não é bem assim que as coisas aconteceram. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, como eu já falei, mais de 1000 páginas, divididas em 3 partes. Primeira parte, e talvez possa dizer em 4 partes, né? Porque primeiro nós temos uma parte chamada Introduções Gerais, onde os autores eles têm a preocupação de, por exemplo, trazer uma introdução científica e filosófica à definição de evolução teísta. Então, primeiro eles vão definir o que é evolução, os 3 aspectos ali da evolução. Eles vão mostrar, por exemplo, que você tem a evolução, o conceito de evolução que traz a ideia de uma mudança ao longo do tempo. Ou seja, seria basicamente dizer que a evolução foi algo que aconteceu ao longo do tempo, organismos que com o passar do tempo foram modificando-se e tal. Essa seria um dos conceitos. O segundo conceito seria a ideia de descendência comum universal ou origem comum universal, que seria basicamente defender que quando se fala em evolução, está se referindo a um ancestral comum, né? Um ancestral comum de toda a vida que nós temos, como se a vida tivesse originado então de um único ponto e todos então teriam uma ligação direta com essa ancestralidade comum. E o terceiro ponto é chamado aqui por eles de o poder criador do mecanismo de seleção natural ou mutação aleatória, que é basicamente a ideia de que esse mecanismo de seleção natural ele tem, então, um certo poder criador de gerar, então, inovações fundamentais à vida com o passar do tempo. Seriam os 3 conceitos que eles apresentam para defender que se tem, então, no evolucionismo teísta, defensores de que Deus está por trás de cada um desses aspectos, dependendo do aspecto do conceito que o evolucionista teísta vai defender. Se ele defende, por exemplo, o conceito de mudança ao longo do tempo, ele defende que Deus está por trás daquilo ali. Se ele defende o conceito de ancestralidade comum, ele defende que Deus está por trás daquilo ali. Se ele defende esse conceito de um poder criador nessa seleção natural, ele defende que Deus está por trás daquilo ali. E aí ele vai apresentar esses conceitos e, obviamente, logo ele já traz, então, a refutação a esse ponto, mostrando que não tem base nenhuma bíblica nessa primeira parte introdutória, onde ele está apresentando aí, como eu disse, os conceitos. Depois, ainda nessa primeira parte,
existe uma introdução bíblica e teológica, mostrando a incompatibilidade da evolução teísta com o relato bíblico da criação e com importantes doutrinas cristãs. Então aqui, essa parte escrita pelo Wayne Grudem, já é um spoiler, vamos dizer assim, da conclusão que ele quer chegar lá no final. Ele já parte apresentando isso, que biblicamente, teologicamente falando, existe uma incompatibilidade da evolução teísta com o que a Bíblia fala sobre criação e que isso tem implicações em doutrinas cristãs importantes. Isso vai rebater, isso vai refletir, melhor dizendo, lá na frente em questões importantes para o cristianismo, se você quiser defender isso. Dito isso, ele parte então, o livro parte então, e aqui a gente não está falando de um autor apenas, são vários autores, né? Cada capítulo é um autor que trabalha, e aqui ele já vai partir então para mostrar, por exemplo, essa primeira seção, uma crítica científica. É uma parte mais científica, é uma parte mais densa, é uma parte onde vai ser utilizado conceitos e termos da ciência, mas que assim, mesmo você não sendo cientista, mesmo essa ciência não sendo a sua área, você consegue levar de boa se o seu foco for entender a refutação. Que ele vai apresentar, as incongruências que eles vão apresentando, porque não é simplesmente dizer, olha, isso aqui é incongruente por causa disso. Não, ele apresenta a ideia, ele conceitua a ideia cientificamente falando e ele explica por que aquilo não faz sentido, por que aquilo não pode ser adotado nessa ideia. Interessante, conceitos de DNA, conceitos de evolução digital, ele faz um certo paralelo aqui entre evolução digital e predições de designer. Vai falar aqui sobre questões de embriologia, bem legal. Vai falar também sobre questões de registro fóssil, vai falar sobre questões das origens humanas, e é legal porque tem algumas vertentes do evolucionismo teísta que defendem que uma certa altura da história havia lá um grupo que foi evoluindo, e é desse grupo que Deus separa um casal para fazer uma aliança com eles, que no caso seria Adão e Eva. E eles refutam isso cientificamente falando. Antes mesmo de chegar na parte teológica, eles já refutam isso de maneira científica. Muito legal. Segunda parte é a parte da crítica filosófica da evolução teísta. E é legal porque o capítulo 18 aqui, que é o primeiro capítulo dessa segunda parte, é escrito pelo J.P. Moreland, que tem aquela obra que foi lançada também por Edições Vida Novas, em coautoria com o William Lane Craig, né, que é Cosmovisão Cristã, que, enfim, é uma pessoa bem ligada nessa questão de apologética e tal, e a ideia que ele vai trazer que é o seguinte: por que a ciência precisa da filosofia? Porque se vai ser apresentado um bloco inteiro do livro de uma crítica filosófica à evolução teísta, ele precisa mostrar por que uma coisa tem a ver com a outra. Então ele vai trazer isso aqui nesse capítulo 18. Depois eles trazem um capítulo escrito pelo Stephen Meyer e Paul Nelson, um capítulo que chama Deve a evolução teísta depender do naturalismo metodológico? Percebe que é uma questão bem filosófica, perguntas, né, para conceituar, para chegar a certas questões determinantes, para situar então o ponto que eles querem defender. Aí vai, por exemplo, ter um capítulo como pensar sobre a ação de Deus no mundo, o problema do mal natural, vai ter um capítulo direcionado a Francis Bacon e tal, muito legal. E aí a gente chega então finalmente à terceira parte do livro, que conta aí com 5 capítulos, que seria a crítica bíblico-teológica à evolução teísta. Eles apresentam aqui, por exemplo, e eu quero ler isso aqui para vocês na íntegra, eles vão trazer aqui 12 motivos, ou 12, vamos chamar assim, implicações que a evolução teísta teria em doutrinas cristãs fundamentais. Que seria basicamente o seguinte, eu vou ler na íntegra aqui. Então, primeiro ponto, de acordo com a evolução teísta, Adão e Eva não foram os primeiros seres humanos, e talvez nem tenham existido, uma vez que defendem que o relato é um relato mítico e tudo mais. Segundo, Adão e Eva nasceram de pais humanos. Terceiro, Deus não agiu de modo direto ou especial para criar Adão do pó da terra. Quarto, Deus não criou Eva diretamente de uma costela tirada do lado de Adão. Quinto, Adão e Eva nunca foram seres humanos sem pecado.
Sexto, Adão e Eva não cometeram os primeiros pecados humanos, pois os seres humanos já faziam coisas moralmente perversas muito antes de Adão e Eva. Sétimo, a morte humana não começou como resultado do pecado de Adão, pois os seres humanos já existiam muito tempo antes de Adão e Eva e sempre estiveram sujeitos à morte. Oitavo, nem todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva, pois havia milhares de outros seres humanos na Terra quando Deus escolheu 2 deles para serem Adão e Eva. Nono, Deus não agiu diretamente sobre o mundo natural a fim de criar diferentes espécies de peixes, pássaros e animais terrestres. Décimo, Deus não descansou de seu trabalho de criação, nem suspendeu a atividade de criador específico alguma depois que as plantas, os animais e os seres humanos surgiram na Terra. 11º, Deus não criou um mundo natural, a princípio, muito bom, no sentido de que o mundo era um ambiente seguro, livre de espinhos e cardos e de outros elementos prejudiciais. 12º, depois que Adão e Eva pecaram, Deus não colocou sobre o mundo uma maldição que mudou o funcionamento do mundo natural e o tornou mais hostil à humanidade. Esses 12 pontos que eles vão apresentar, então, aqui, a partir desse momento, e vão refutar cada um deles e vão mostrar as implicações que defender isso tem em doutrinas cristãs. Muito interessante. Eles fazem uma defesa também da questão da maneira como se lê Gênesis, porque muito da evolução teísta vão dizer que, por exemplo, que Gênesis não é um relato narrativo. E aí eles vão pegar umas questões aqui de filologia, umas questões de linguística para mostrar que sim, Gênesis é um relato narrativo, apesar de ser uma narrativa diferente da que nós vamos ter, por exemplo, de Reis, de Crônicas e tudo mais, mas é sim narrativo. Depois, lá na página 831, tem uma seção inteira para mostrar as doutrinas cristãs que são minadas ou negadas pela evolução teísta. Doutrinas como, por exemplo, veracidade da Bíblia, a ideia da criação direta por meio das palavras poderosas de Deus, que nós temos isso diversas vezes no restante da Escritura Sagrada, evidências impressionantes da natureza e existência de Deus, evidência da natureza a favor da responsabilidade moral diante de Deus, sabedoria de Deus, bondade de Deus, justiça moral de Deus, igualdade humana, expiação, ressurreição, o valor de aprimorar a natureza, enfim. E aí, os demais capítulos vão ser mostrando a incompatibilidade da evolução teísta com os ensinos do Antigo Testamento, capítulo 28. Capítulo 29, a evolução teísta é incompatível com os ensinos do Novo Testamento. Capítulo 30, um capítulo escrito pelo Greg Ellison, gosto dos escritos do Ellison, que mostra como que a evolução teísta é incompatível com a doutrina cristã histórica, né? Tipo, historicamente você não tem pessoas relevantes da igreja defendendo isso, é uma coisa que vai surgir somente pós-darwinismo, com aquilo que eu falei, né, no começo, basicamente como uma ideia, uma tentativa de mesclar essas duas questões. E o capítulo 31, uma nota adicional sobre B.B. Warfield, que geralmente é utilizado pelos evolucionistas teístas como se fosse alguém que defendesse aquela ideia que eles defendem. E aqui o escritor desse capítulo vai mostrar que o que o Warfield defendia era diferente do que a evolução teísta defende hoje. Gente, muito legal, muito bom, um livro muito completo, algumas partes densas, e aquilo que muita gente sempre pergunta, um leigo consegue ler e tal, enfim. Gente, leia, mesmo que você tenha partes difíceis ali, principalmente na questão científica e filosófica, mas leia. Talvez o foco maior vai ser na última parte, que é a parte teológica, mas leia, pelo menos para entender e saber que não é puramente pessoal da teologia que está refutando, não, o pessoal da ciência, da filosofia também está entendendo a evolução teísta como uma coisa que não é compatível, que não faz sentido nenhum e que tem implicações sérias para o cristianismo no geral. Então, vale muito a pena a leitura. Fica aí a minha dica dessa excelente obra, desse excelente lançamento de Edições Vida Nova. Como sempre, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Você comprando pelo link, você sabe, você contribui com o nosso canal sem pagar nada mais por isso. Tá bom? Tchau! Até os próximos vídeos deste canal.